Exemplo 2. Então, suponha que eu tenho a função f de xy igual a x seno de y e o ponto x0, y0 igual a 0, 0. Eu quero então determinar um polinômio de Taylor da função f de ordem 2 em torno do 0, 0. Como que eu faço isso então, pessoal? Como que eu determino então este polinômio? Para determinar um polinômio de ordem 2, eu preciso das derivadas até a ordem 2. Então vamos calcular as derivadas. Então, a derivada da f com relação a x é quanto? Então, note o seguinte, se eu derivo com relação a x, significa que o y é constante. Se o y é constante, o seno de y é constante. Então, vai ser derivado de uma constante vezes x. Então, vai ser a própria constante. Então, deu seno de y. Agora, a derivada da f com relação a y. Quanto que vai ser? Então, vou pensar o x como constante. Então, vai ser derivado de constante vezes seno de y. Derivada de seno, então lembrando lá no ciclo, né? Derivada de seno, cosseno. Então, vai ficar x cosseno de y. Muito bem. E agora as derivadas de ordem 2. Então, derivada segunda da f com relação a x. Então, vou derivar duas vezes com relação a x. Uma vez deu essa aqui. Vou derivar de novo com relação a x. Isso aqui não depende de x, não aparece x. Então, a derivada é 0. Derivada segunda da f com relação a y. Então, eu vou derivar uma vez com relação a y, obtenho essa aqui. Vou derivar de novo com relação a y. Então, eu vou pensar o x como constante. Derivado do cosseno menos seno. Tá? Então, aqui ficou meio apertado, mas é menos x seno y. Tá? E as derivadas mistas? A derivada segunda da f com relação a xy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar primeiro com relação a y, o que eu obtive é isso aqui. E depois com relação a x. Derivando com relação a x, o y é constante. Então, o cosseno de y é constante. Derivado de constante vezes x é a constante. Então, cosseno de y. Bom, e o que acontece se eu fizer o contrário agora? Se eu derivar a função com relação a x primeiro, depois com relação a y. Então vamos pensar, se eu derivo com x primeiro, em relação a x primeiro, o que eu obtenho é seno de y. E se eu derivo isso aqui com relação a y, o que eu obtenho? Cosseno de y. Então, as duas derivadas mistas coincidem, tá? Bom, seno é uma função que eu posso derivar de todas as ordens, é uma função contínua, x é contínuo, então o produto desses daqui é uma função de classe C2, porque tem derivadas de todas as ordens e todas as derivadas são contínuas, né? O seno é contínuo, x vezes cosseno é contínuo, menos x vezes seno é contínuo, cosseno, né? Tudo é contínuo. Então, quer dizer que essas duas aqui são iguais de fato, né? Porque é uma função de classe C2, né? Pelo teorema de Schwarz. Muito bem. Então, agora eu quero avaliar no 0, 0. Então, quem é o P2 de xy? Para determinar o P2, eu preciso calcular o P1, né? Então, vamos fazer o P1 primeiro. Quem é o P1? O P1 vai ser f do 0, 0, mais derivada da f com relação a x no 0, 0. Derivei em relação a x, é uma cópia x menos x0, né? Que é, no caso aqui, é 0. Mais a derivada da f com relação a y no ponto. Como derivei em y, uma cópia de y menos 0. Menos a função. Menos os y do ponto, né? y0. Bom, então isso aqui vai dar quanto? Quem é o valor da função no 0, 0? Como eu estou multiplicando por x e o x é 0, então isso é 0. Derivada da f com relação a x, é essa aqui. Quando eu aplico no 0, vai dar seno de 0. Seno de 0 é 0. Vezes x. Derivada da f com relação a y é x vezes cosseno. Quando eu aplico no 0, 0 vai dar 0 vezes y. Então, ó, 0 mais 0 mais 0 é 0. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 é 0. Tá? Não tem polinômio de Taylor de ordem 1 nesse caso aqui. Tá? E agora o polinômio de Taylor de ordem 2. Então, de ordem 2, ele é o P1, que é 0, mais aquela parte lá da segunda derivada. Né? Então, é meio
vezes a derivada segunda da f com relação a x, avaliado no 0, 0. Como eu calculei aqui duas vezes em x, eu tenho que multiplicar por duas cópias de x menos x0. Né? Mais duas vezes a derivada mista da função em x e y, no 0, 0. Como eu derivei em x e em y, uma cópia de x menos x0 e uma cópia de y menos y0. Ok? E mais a derivada segunda da f com relação a y, no 0, 0. Como eu derivei duas vezes em y, duas cópias de y menos y0. Então vamos lá. Então isso aqui é meio. Quanto que vale? A derivada segunda da f com relação a x. Essa já é 0. Então isso aqui já vai dar 0, essa primeira parte. 0 vezes x ao quadrado. Derivada mista. Derivada mista deu cosseno de y. Quando eu aplico no 0, cosseno de 0, 1. Então aqui dá 1. Então 2 vezes 1 vezes x menos 0 é x. Y menos 0 é y. Tá? E aqui a derivada segunda da f com relação a y. Deu menos x seno de y. Quando eu aplico no 0, o x vai valer 0, que já está multiplicando aqui, vai zerar todo mundo. Então vai ficar 0 vezes y ao quadrado. Tá? Então isso aqui, 0 nessa parte, 0 nessa parte, vai sobrar só isso aqui. Então vai ficar meio vezes 2xy. Então esse 2 cancela com esse aqui, vai dar só xy. Tá? Então polinômio de Taylor de ordem 2 da função x seno de y é exatamente x vezes y. Então essa daqui é uma aproximação de ordem 2 da função f.